Olá, eu sou a Vicky Ripper e esse é o meu podcast que vocês já conhecem, o Pode Isso, Vicky. Bem-vindos a um lugar seguro pra gente falar de relacionamentos e outros temas e dar um desdobramento pra caixinha mais querida do Instagram. Aqui, sozinha ou na presença dos meus amigos e convidados especiais, a gente vai fofocar, discutir e aprender juntos. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com aquela amiga ou amigo que está precisando de uns bons conselhos, de seguir esse canal e de seguir a gente também nas redes sociais. Muito feliz de estar já na 4ª temporada deste meu projetinho querido do coração e hoje a gente vai começar mais um episódio naquele formato em que eu reajo aos áudios que vocês me enviaram no grupo do Telegram. Faz parte do grupo do Telegram, envia os seus áudios por lá pra gente comentar. Não tenha medo que aqui a gente modifica todas as vozes, corta os nomes, corta os lugares, corta, assim, às vezes vocês contam onde é que vocês estavam, o nome da amiguinha, a gente corta tudo. Não se preocupem com isso, o anonimato é sempre garantido. E agora, sem mais delongas, play nesse primeiro áudio. Eu vi que a Vicky falou pra contar nossas histórias também, mesmo as que deram certo. Isso. Então vou contar a minha história. Eu conheci meu marido no Brasil. Eu sou de São Paulo e ele é do interior de São Paulo, mas eu fui morar na cidade dele durante minha adolescência. Mas como nós temos 6 anos de diferença, ele é 6 anos mais velho, a gente não se conhecia, né? Nas cidades a turma não batia. Depois eu namorei por muitos anos, namorei por 6 anos, um cara que depois hoje eu percebo que não tinha nada a ver comigo, né? Mas na época fazia sentido. E eu tinha acabado de terminar o namoro, fazia 6 anos que eu namorei por 6 anos, dos meus 15 aos 22. E eu também namorei fazia por aí. um mês que eu tava solteira e eu fui numa festa nessa cidade do interior, né? Eu já não morava mais lá. E eu fui porque a minha melhor amiga, o irmão dela, era DJ e tava promovendo a festa. E eu fui nessa festa, né? E lá, como era a primeira festa que eu tava indo solteira, eu conheci. E ele era da mesma idade do irmão da minha amiga. Tá. Então, pode ser que a gente tenha se encontrado, né? Porque essa minha melhor amiga é minha melhor amiga até hoje, por anos. E eu sempre frequentei a casa dela e coisas assim. E sempre tava lá o irmão com os amigos dele. Tá. Mas, assim, eu nunca reparei, Nunca né? reparou, Principalmente tava acho que pela namorando, diferença né? de idade, né? Eu nunca tinha reparado muito bem, né? Nos amigos e tal. E aí ele tava lá, no fim a gente se conheceu, ficou a noite inteira. Foi super legal e eu tava na vibe de sair, né? Porque imagina, 6 anos namorando desde nova e tal. Nunca tinha ficado muito, né? Nunca tinha ficado solteira, basicamente. E aí a gente começou a conversar, ele depois me mandou mensagem, a gente começou a conversar. E aí a gente começou a sair mais vezes, né? Até que ele falava, eu quero namorar. Quando você estiver pronta, você me fala, a gente namora. Pausa pra mim, Mas pausa tinha uma pra questão mim que essa espécie tá em extinção. Ele fala, eu quero namorar, e ele fala, quando você estiver pronta, tá? Então, já é uma coisa muito legal, porque o cara já te deu um indício bem claro, tudo bem que foi o que ele verbalizou, mas pelo que você tá contando foram também as atitudes, né? A vontade de estar sempre perto, ele sempre voltava a te chamar pra sair, ele já te deu ali os indícios de que ele realmente estava falando a verdade quando ele dizia que queria um relacionamento sério. E a bola tava no teu campo, quem ia decidir era você. Vamos ver como é que essa história vai terminar. que ele me falou que ele já tinha passagem comprada pra vir pra Itália, porque ele ia se mudar, tirar a nacionalidade e tentar a vida aqui na Europa. Pausa pra mim. E eu... Aí a coisa começa a mudar de figura, começa a complicar. Mas nem tanto, né? Porque você já começou a história dando um spoiler de que deu tudo certo. E você fala vir pra cá, pra Itália. Você pensa que eu não percebo os detalhes, mas eu percebo. O que significa que nesse momento estamos parlando italiano, né? Você tá lá, tá vivendo com teu marido brasileiro, com cidadania italiana. Deu tudo muito certo pra você, né? A gente já começou aqui o episódio com esse relato bem sucedido. Que maravilha, que incrível. Vamos terminar de ouvir. Eu tava só conhecendo ele, falei, não, com certeza, vai lá, né? Tipo, bota fé, né? E no fim, a gente começou a ficar mais sério, sair. Aí eu decidi, eu falei, putz, acho que eu tô gostando dele, vamos namorar então. Tá. Resolvemos namorar. Beleza. Mas ele tinha essa passagem comprada. Aí no fim a gente
decidiu que a gente não iria terminar, que vamos tentar. Assim, eu nunca tinha passado por isso, né? Imagina 6 anos namorando a mesma pessoa que era completamente diferente dele. Sim. Então, eu falei, vamos tentar, vamos ver no que dá. Tá. E a gente, nós somos sempre muito unidos, mesmo à distância, né? A gente sempre tinha um plano. O máximo de tempo que a gente ficou sem se ver foram 8 meses. É muito tempo. Mas a gente estava presente na vida um do outro, assim, todo dia. A gente sempre se falava todo dia, FaceTime. A gente via filmes juntos de final de semana. Ai, fofo. Essas coisas, assim, um dava play lá e eu aqui. Não, eu no Brasil e ele aqui. Morri. Então, a gente sempre foi muito presente. Ele estava mais perto de mim, às vezes, do que muita gente que estava do meu lado, né? Então, aí eu vim para Madrid visitar ele. Nesse meio tempo, né? Ele mudou da Itália para Espanha. Olha aí. E depois ele foi pro Brasil para passar férias. Então, Aí, nisso, já estava dando 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente estava nessa situação. E sempre foi muito sofrido, né? Mas aí a gente decidiu, falou, não, a gente precisa dar um jeito, né? Ou ele falou pra mim, né? Ele me pressionou num bom sentido de, tipo, não dá pra gente ficar assim, né? Eu também não queria ficar assim. Mas ele falou, e agora? O que a gente vai fazer? Você vem pra cá, eu volto, ou o que nós vamos fazer? E na época eu tinha 22 anos, né? Pausa pra mim, Gi. É um dilema, né? Porque, assim, o cara... É um dilema porque é uma mudança de vida muito grande que tá em jogo, né? Você, vou largar tudo que eu tenho aqui. Eu tenho 22 anos. Eu vou largar tudo que eu tenho aqui pra viver para viver isso. Mas ao mesmo tempo, o cara, primeiro, ele sempre, como você disse, vocês sempre foram muito unidos. Segundo, ele sempre te deu todos os sinais e sempre agiu conforme esses sinais de que ele queria ter um relacionamento sério com você, de que ele queria namorar com você, de que ele não achava que esse relacionamento era algo passageiro. Ele botava fé em vocês dois. Vocês mantiveram uma coisa muito legal. Tipo, olha o que você tá contando. Vocês davam play juntos no fim de semana pra assistir o filme. Um lá na Europa, o outro aqui no Brasil. Isso é muito fofo, isso é muito especial. E eu acho que, assim, não tinha nenhum motivo pra você desconfiar. Tipo, ele fazia isso, mas eu sabia que ele conversava com outras meninas. Ele fazia isso, mas ele sumia toda sexta-feira. Não. Tipo, eu sei que eu sou... Às vezes as pessoas me acham meio... Como é que fala isso? Pessimista. Mas... Pô, eu também gosto de ver, como outro dia uma menina mandou um áudio, eu falei assim, ela falou, se apegue aos fatos, se apegue também aos fatos positivos, sabe? Se apegue também aos bons sinais, não só às coisas ruins. E acho que pra você tomar uma decisão dessa magnitude, desse porte, você precisa pensar muito. Não tô falando que é uma coisa de, a gente vê filme no fim de semana, então eu vou. Não. Você precisa pensar muito, mas eu acho que tendo um plano, tipo, eu vou lá, eu vou tentar por 6 meses. Se eu sentir que não tem nada a ver, que a gente não tem futuro juntos, ou que eu não me adaptei à vida fora do Brasil, aí é outra coisa, né? Vamos ver o que ela fez. E eu queria tentar. Eu falei, vou tentar morar na Europa, vamos ver o que vai dar. No começo, meus pais não gostaram muito da ideia, né? Acharam, tipo, como assim? Você vai largar tudo, vai embora. Normal. Você nem conviveu tanto tempo com esse cara, como que você vai largar tudo, sua profissão? E na época, eu era farmacêutica, trabalhava numa indústria farmacêutica, eu amava o meu trabalho. E, então, foi uma decisão difícil, mas, assim, ao mesmo tempo, fácil, porque eu já estava basicamente decidida, né? E aí eu falei, vamos embora. Quando meus pais viram, né, que eu não tinha outra opção, que eu realmente ia, que eu tava decidida, eles falaram, bom, então vai, qualquer coisa você volta. Nós estamos aqui, se tudo der errado você volta, nós estamos aqui e é isso. Pausa pra mim, Gia. E eu... Não tem frase melhor de se escutar na vida, né? A não ser você receber um pix de R$1 milhão. Ou quer casar comigo. Sei lá, eu acho que fora essas duas... Não tem. Você ter o apoio da sua família, você ter a certeza de que você tem um lugar pra voltar, que pode dar errado, você ir pra uma experiência com a sensação de que pode dar errado, que não será o fim, cara, é um aval tão grande, eu acho que deixa a experiência tão mais leve, deixa a experiência tão mais tranquila, que ela acaba dando mais... Tem mais chance dela dar certo, porque você não vai com essa obrigação de dar certo, sabe? Agora tem uma pergunta aqui. Mãe, você deixaria eu ir?
Mas e se o cara... Ela falou não. Mas e se o cara fosse super gente boa, você tivesse conhecido, se eu tivesse apaixonado? Eu amo ele, eu quero morar na Europa, eu quero viver esse sonho. Largar. Mas e aí? Minha mãe disse, eu não poderia te prender, mas eu ia fazer tudo pra isso. Tranquila. Vitória, por que você é assim? Não sei. Vamos lá. Eu vim pra cá. Na época ele tava morando em Barcelona, né, que é onde a gente mora hoje. Eu vim pra cá, a gente ficou mais ou menos 2 anos à distância. E foi quando, né, eu deixei tudo lá no Brasil, saí do meu emprego, deixei tudo. Larguei tudo e mudei de mala e cuia pra Barcelona. Mas com a intenção de casar aqui, porque eu não tinha cidadania europeia, nem espanhola, nem nada. E ele já tinha a italiana. Eu falei, beleza, eu vou, mas como é que vai fazer, né? Eu preciso poder trabalhar, poder fazer as coisas. Ele falou, não, então a gente casa. Foi Aí com uma garantia. eu vim, eu nem esperava que ia ter um pedido de casamento, né, na verdade, porque a gente já tinha decidido que a gente ia casar. Mas a gente fez uma viagem para Paris, ele me pediu em casamento lá no meu aniversário. E você não ia com a deixar. torre brilhando. torre Bem brilhando. clichê, mas foi maravilhoso, Lindo. foi lindo. E aí Pausa a aqui gente pra mim que casou eu vou aqui falar numa disso. cidadezinha. Esse negócio de, é clichê a torre brilhando, tem gente que acha cafona. Gente, o amor é clichê, o amor é cafona, tem que ter essas coisas. Eu acho isso incrível. Gente, tem que ter tudo, tem que ajoelhar, tem que falar. É assim mesmo. Porque a torre brilhando já virou, todo mundo faz. Você tá com inveja, você queria também. Perto aqui de Barcelona, maravilhosa, chama Cadaqués, uma cidade incrível, que o fotógrafo, tipo assim, tudo encaixou muito, muito bem. A história do fotógrafo também foi que a gente encontrou ele no metrô daqui de Barcelona, e ele tava com um casal, assim, com roupa de casamento. Eu falei, olha, fotógrafo e tal, a gente vai precisar de um pro nosso casamento. E ele falou, eu sou brasileiro. Olha. Isso foi tipo uns 6 meses antes do casamento, né? Aí do nada, quando a gente tinha data e tudo certinho, eu falei, não, sou o fotógrafo do metrô. Então ele foi animal, ele foi assim, foi muito legal. Ele foi pra Cadaqués. A gente fez um casamento só nós dois, né? Não deu tempo de ver família nem nada disso, mas hoje em dia eu não mudaria nada. Nós casamos em Cadaqués com 2 testemunhas e o fotógrafo só. Gente. E foi incrível, maravilhoso. E agora em julho já fazem 7 anos. 7 anos que nós somos casadas, e agora, dia 1º de setembro, vai fazer 10 anos que estamos juntos. E é isso, queria contar minha história. Muito feliz, por mais que eu não tenha ficado muito tempo solteira, né? Eu não esperava logo encontrar alguém, depois de eu ter namorado 6 anos, encontrar alguém que fosse o homem da minha vida, né? Meu marido. Mas eu encontrei e me joguei. E graças a Deus deu tudo certo. A gente é muito feliz morando aqui em Barcelona. E quem sabe logo teremos alguns filhinhos por aí. Obrigada. Gente, achei tudo a sua história. E o que mais me chama a atenção é assim, você tá há 10 anos com um cara e você fala com voz de apaixonada, sabe? Dá pra ver que você ama ele, dá pra ver que vocês se dão super bem, dá pra ver que foi uma experiência que deu muito certo em todos os aspectos. Você se adaptou ao lugar onde você foi morar, porque às vezes você ama muito a pessoa, mas você não se adapta, vai morar numa cidade de frio, você gosta de calor, enfim. Tem gente que não consegue morar fora, morar longe da família, enfim. Mas muito linda a sua história, muito legal. Eu acho que... então o que você tá dizendo, Vicky? Pra gente se jogar, sair com um ficante de 1 mês e me mudar pro Japão? Não. Ela viu que aqueles sinais eram concretos, não era uma coisa da boca pra fora. Ela viu que aquele cara tava prometendo, eu quero você. A gente tem um empecilho, que é a distância, que talvez nos faça pular algumas etapas, talvez nos faça adiantar algumas coisas, se a gente quiser realmente ficar junto, porque não é sustentável você viver 10 anos à distância, quer dizer, pra maioria das pessoas, né? E assim, ele tirou esse empecilho do caminho, né? Ele fez por onde na hora de virar pra você e dizer assim, olha, vamos tirar tudo que tá no nosso caminho pra viver esse romance. Vamos continuar, não vamos terminar, primeiro disso, não vamos terminar quando eu for pra lá. E aí vocês continuarem vivendo um relacionamento, como você falou assim, eu muitas vezes senti ele mais perto do que pessoas que estavam perto de mim de fato, né, fisicamente falando.
Cara, isso é um sinal maravilhoso. Isso é uma coisa assim pra você se apegar muito. E a gente sempre sabe. Quando um cara gosta da gente, você vai saber. Quando um cara não gostar de você, você vai ficar na dúvida. E não me parece que você teve dúvida, sabe? Você não narrou nenhum episódio de insegurança, você não narrou nenhum episódio de ai, ele me deixava confusa. Não. Você narrou assim, cara, a gente se gostava, a gente tinha um empecilho da distância, de fato, era uma coisa que a gente tinha que resolver. E a gente resolveu da melhor forma possível. Você foi pra lá achando que o casamento ia ser só uma forma de vocês resolverem isso. E, na verdade, ele ainda te pediu em casamento de uma forma super romântica. Ele não deixou esse momento passar pra ser só uma coisa burocrática pra vocês tirarem do caminho. Ele fez isso ser uma coisa muito especial, que é uma coisa que as mulheres sentem, que precisam, que gostam. Então, assim, 10 de 10. Pergunta-se de onde saiu ele, a mãe guardou a forma, porque tem muita gente que eu acho que adoraria viver essa história aí com você. Adorei o seu áudio, obrigada por ter enviado. E vamos pro próximo. Eu namorei bastante tempo, até ter 22 anos de idade, namorei 4 anos. Então eu tava com a mesma pessoa desde os 18 e uma semana depois eu fui numa festa e conheci um cara, era um cara um pouco mais velho que eu, ele tinha 29. Tá. Só que ele frequentava um círculo de amizades próximo do meu. E aí a gente acabou ficando. Nas primeiras semanas ele era super fofo comigo, super atencioso. Eu achava até ele um pouco emocionado demais. Olha aí. Isso me assustou um pouco, porque eu não queria aquilo pra mim no momento. Mas assim, a gente não tinha restrição nenhuma em ficar com outras pessoas, não ficar com outras pessoas. Inclusive, a gente nunca conversou sobre isso. Eu, nos primeiros meses, isso não me incomodou, porque eu também não queria nada sério. Só que ao longo dos meses que a gente foi ficando, eu comecei a desenvolver um sentimento por ele. Acho que realmente foi amor, assim. E no início ele me chamava pra conhecer os amigos dele, pra viajar com ele. Que ele era de um estado distante. E me chamava pra ir viajar com ele, conhecer a família dele no futuro, nananã. Só que com o tempo ele foi se mostrando muita pessoa que não cumpria aquilo que ele se propunha a fazer, sabe? Sim. E aí com o tempo ele parou de me chamar para sair com os amigos dele. Eu nunca conheci os amigos dele oficialmente. E a gente ficou ao todo, foi de fevereiro até novembro. Então, são 9 meses que a gente ficou junto. E ele falava que me amava também, mas ao mesmo tempo era meio evasivo. E aí ele tinha uns comportamentos meio estranhos, assim, de eu chamar ele pra fazer alguma coisa. E aí ele dava umas desculpas meio esfarrapadas. Pausa e aí pra mim, ele Gi, por sumia, favor. assim. E aí Olha como a gente vê a diferença, assim, cara, grotesca entre os dois relatos. Você percebia, qual que é o maior indício de que um cara não quer algo sério com você, ou que aquele relacionamento não vai pra frente, ou que vocês não têm o que precisa pra se tornarem um casal apaixonado e bem-sucedido? O que você tá sentindo na hora? Você viu, não é nada que. Quando a gente está dentro de uma situação, é muito difícil a gente enxergar a completude das coisas, é muito difícil a gente fazer uma análise fria, porque a gente está com sentimentos envolvidos, a gente está sentindo. A gente está dentro da situação. Eu não tô falando só de relacionamento amoroso, não. Você extrair uma lição ou ver as coisas claras como elas são, estando dentro de uma situação, é sempre muito mais difícil. Mas o que tem que ser o nosso guia? O que tem que ser a nossa alerta, nosso motivo para prestar atenção, para acender um sinalzinho vermelho? Como você tá se sentindo? Então, ao contrário da menina que veio no primeiro relato, você sentia que ele estava evasivo, você sentia que ele falava que te amava, mas era meio da boca pra fora. Ele te dava mixed signals, né? Sinais misturados. Então, ele uma hora era, vem conhecer os meus amigos e a minha família. Outra hora era, não, na verdade não vai dar, vou desmarcar com você. Morde a sopra, quente e frio, como a gente já sabe, não é um bom sinal. É claro que, assim, às vezes a gente tem dúvida, né? Às vezes o cara tá na dúvida. Às vezes o cara tá na dúvida. E eu, inclusive, tenho uma teoria que não sei se vocês conhecem uma influenciadora digital americana chamada Tinx. Eu já falei dela algumas vezes aqui no podcast.
E várias pessoas me pedem pra comentar a The Box Theory, que é a teoria da caixa dela. Ela tem essa teoria, ela escreveu um livro chamado The Shift. Eu adoro esse livro, é muito bom, tem muitas coisas muito legais. Tem algumas coisas um pouco engessadas demais, na minha opinião, porque eu gosto mais de analisar caso a caso, apesar de eu ter os meus mandamentinhos, apesar de eu ter as minhas máximas, as minhas premissas das quais eu não abro mão, eu gosto de uma coisa um pouco menos engessada, mas eu acho que ela tem uma vivência muito legal, ela tem histórias e exemplos incríveis, e ela tem a The Box Theory, e eu não concordo com a The Box Theory, eu não concordo que ela seja absoluta, mas eu acho que muitas vezes ela se mostra válida. E o que é The Box Theory? Para ela, quando os homens conhecem a gente, logo nos primeiros minutos, horas, dias, nos casos mais raros, eles nos colocam em uma das 3 seguintes caixas. Ele quer namorar ou ter um relacionamento sério comigo. 2, ele quer dormir comigo e apenas se divertir comigo. 3, ele não quer nada comigo. Claro que ela tá falando de cenários românticos, né? Ela não tá falando quando você conhece um homem de amizade, de trabalho, um amigo de amigos, necessariamente. Quando você está inserido em um cenário romântico, de flerte, né? Que há esse apelo, o cara automaticamente, assim que ele te conhece, ou poucos minutos, horas e drinks e conversas depois, ele vai te inserir em uma dessas 3 caixas. E pra ela, uma coisa que ela fala, que ela bate na tecla mesmo, é que depois que o homem te insere em uma dessas 3 caixas, você não pula de uma caixa pra outra. Então, se ele te inseriu na caixa do ele só quer dormir comigo, você nunca vai passar pra caixa do ele quer namorar comigo. Se ele te inseriu pra caixa do ele não quer nada comigo, minha filha, você tá lascada. Ele não vai te mudar de caixa nunca mais. E assim, eu concordo com ela que os homens têm uma opinião um pouco mais pragmática, rápida e, como é que fala? Categórica sobre as mulheres. Eu acho que as mulheres, em relação aos homens, elas mudam mais de opinião. Então, assim, você conhece um cara, você, mulher, conhece um cara, e você acha ele mediano, mas aí você vai conversando, você vai ouvindo o que ele tem a dizer, você vai trocando uma ideia com ele, e aquele cara vai se tornando um pouco mais interessante, você vai mudando de ideia. Ou então, nem precisa ser no mesmo dia a partir de uma coisa que ele fala ou que ele faz. Você tem uma experiência com um cara, vai pra casa, liga pra uma amiga e fala, eu conheci o fulano de tal, e ela, esse cara é muito gente boa, ele já fez isso, isso e isso, ele é incrível, e aquilo faz com que você mude o seu conceito sobre ele e mude essas caixinhas. Eu acho que as caixinhas da mulher, elas estão sempre muito mais propensas a sofrerem um embaralhamento. Embaralhamento, né? Eu acho que as caixinhas dos homens, elas são mais categóricas, elas são mais estáticas. Eu não acho que é tão categórico assim quanto ela fala, mas eu acho que essa teoria faz bastante sentido e ela se mostra bem real em várias ocasiões, inclusive em várias ocasiões que eu recebo relatos de vocês dizendo, ele me tratava como namorada, mas nunca me assumiu como namorada. Ela alega que é porque você estava na caixinha da diversão, na caixinha do sexo sem compromisso, e que você nunca migraria para a caixinha do relacionamento sério, não importa o quanto você tentasse ou o quanto ele aparentasse estar disposto a te mudar de caixa. E ela cita um exemplo, que aí pra mim é muito real, que é o exemplo da Carrie e do Big em Sex and the City. Ah, mas a Carrie casou com o Big. Sim, porque é um roteiro. Porque na vida real, o Big nunca pediria a Carrie em casamento. O Big nunca casaria com a Carrie. Nunca. Porque Exatamente. O Big, ele é um cara que ele colocou a Carrie no minuto em que ele bateu o olho nela, na caixinha do eu vou me divertir com essa mulher, eu quero só dormir com ela. E a série inteira, ele reforça esse ponto de vista, ele não muda. E aí no final, porque é um roteiro, porque é uma série, porque aquilo foi passado no início dos anos 2000, precisava vender uma esperança para as mulheres que estavam perambulando suas cidades em busca do amor, aí ele fica com ela. Mas, meus amigos, a verdade é que Big e Carrie são o pior casal da história. E tenho dito, tá? Então, assim, eu acho que
É importante também frisar que ela complementa a Tinks, né? Complementa essa The Box Theory, dizendo que os homens não vão fazer joguinhos em duas ocasiões. A primeira, quando ele gosta muito de você, e a segunda, quando não gosta nada de você. Não tá nem aí pra você. Aí pra que ele vai gastar o tempo dele, pensar? Não, ele vai pensar na escalação do Flamengo, porque domingo tem jogo. Então, vamos continuar aí. Eu tentava falar alguma coisa sobre relacionamento, e aí ele dizia que me amava, mas que não dava pra gente ficar junto, porque em breve ele ia ter que mudar pro estado dele e tal. Então as coisas eram muito assim, não resolvidas. E até que foi passando esse tempo aí que a gente ficou junto, as coisas começaram a ficar um pouco insustentáveis no último mês que a gente tava junto. E aí ele fez uma coisa que me irritou muito. Isso ele já tinha viajado, que ele ia passar um mês no estado dele. Tá. Nisso, teve um problema e eu falei que tava muito irritada, muito chateada. Conversei com ele e disse que não queria conversar com ele ao longo do final de semana. Tá. Esse problema Mas a que gente era não vai pra ele saber mandar qual é. mensagem depois. E ele não me mandou mensagem nunca mais. Nunca mais. Tipo, ele até começou a curtir uns stories meus, meio avulso e tal. Claro, Mas claro. nunca mais ele me falou mais nada, assim. E às vezes a gente se topa por conta de grupos em comum, até do trabalho e tal. A gente não trabalha junto, mas às vezes tem que se encontrar. E eu me recuso a olhar pra cara dele, não consigo olhar pra cara dele. E ele também não faz nada a respeito. Pra ele parece que tá tudo bem. Hoje em dia eu superei, mas é uma questão que me gerou muito trauma, até porque eu era muito mais nova e ele muito mais velho do que eu. E parecia que ele se fazia de uma pessoa inocente, que não percebia muitos erros, desligada. Só que eu acho que era só o estilo cafajeste dele mesmo. Depois eu descobri que ele tava enrolando outras duas garotas ao mesmo tempo que eu. Claro que tá. E dizia as mesmas coisas. E, no final foi isso. E, tipo, por esse primeiro áudio pode até parecer que ele devia achar que eu tava enrolando ele e tal. Mas eu acho que ao longo dos meses eu fui deixando claro que eu não queria só ficar com ele, sabe? Ele chegou a conhecer meus pais na minha festa de aniversário. Eu falei pra ele que amava ele. Depois eu conversei com ele sobre ter um relacionamento mesmo. E ele meio que falou, não dá, porque talvez eu vá mudar pro meu estado nos próximos meses, senão eu com certeza namoraria você. Pausa pra mim. E O primeiro cara do primeiro áudio, ele ia mudar pra Itália e ele falou, eu quero namorar com você. Esse cara, ele ia mudar pro estado dele e ele falou, daqui a uns meses, talvez ia mudar, daqui a uns meses, amanhã eu vou lá hoje, se não, com certeza. Exatamente, parece eu dando desculpa pra não sair sábado à noite. Tipo assim, cara, tudo tava muito claro que o rapaz não tinha nenhuma intenção de ter um relacionamento sério com você. Acabou o áudio, Gi? Não, tem mais coisa, né? Vamos ouvir. aí, nesse mês que ele sumiu, ele falou, antes dele viajar, né? Antes de eu conversar com ele que não queria falar com ele ao longo do final de semana, ele disse que talvez fosse mudar pra cidade dele e trabalhar em breve, mas assim, nunca sabia me dizer quando que ia ser, qual que era o plano dele. E aí, depois desse mês que ele passou fora, ele voltou pra cidade onde eu moro e nunca me procurou, assim. Então foi muito triste. E foi a primeira vez que eu realmente tive um coração partido. Antes eu considero que eu não tinha tido essa experiência ainda. E foi muito. Me abriu muitos olhos, assim. Na época foi horrível. Mas depois eu percebi a me respeitar mais, a entender quando que a gente tá se esforçando demais em prol de uma pessoa que não, assim, não tá fazendo o mínimo esforço pra ficar com a gente. E que tá enganando a gente. Eu acho que é isso. Entender quando que o cara. Tipo assim, tanto faz você tá com ele ou não. E quando ele tá te enganando mesmo. Eu acho que foi o grande aprendizado que eu levei disso pra ficar mais esperta das próximas vezes. E o que mais me doeu, né, dessa situação toda foi que ele não teve a coragem de me procurar depois, conversar comigo. Eu acho que
essa sensação de não ter um fechamento, né, um closure, é o que mais me pegou. E acho que me pega um pouco até hoje. Tipo, de não ter tido uma conversa. Então, volto a bater nessa tecla, vou começar pelo final, tá? Volto a bater na tecla de que o closure vem da gente, não vem do outro, então não fica esperando ele bater na sua porta e te pedir desculpa e dizer que você tá certa. Se você se sentiu enganada, maltratada, isso já basta, essa é a sua razão. Não fica esperando que o cara valide, que o cara chancele esse sentimento, sabe? O closure vem da gente. Ele sabe que ele te fez mal, ele não precisa que você escreva nada pra ele, fale nada pra ele. Mas eu queria que ele me procurasse e me pedisse desculpas. Pois é, eu queria um T-Cross blindado, mas assim, não tem, a gente não vai conseguir mudar o outro, controlar o outro. A gente vai só controlar o que a gente faz em relação ao que o outro faz com a gente, né? E agora falando de atitudes dos homens, eu acho que os homens eles são seres muito mais crus quando eles não estão mal intencionados e quando eles não são meticulosamente cafajestes que buscam fazer você sofrer a troco de nada, né? Quando é só um cara andando na rua, um aleatório, ele é muito mais cru do que uma mulher, ele é muito mais raso, muito mais simples, ele é muito mais óbvio. Então, é muito fácil, estando de fora, e acho que é fácil aqui pra todo mundo aqui no estúdio, tudo bem que vocês já vêm com a história muito mastigada, porque geralmente são histórias que aconteceram há algum tempo, mas é muito mais fácil pra gente que tá de fora ver quando o cara tá e quando o cara não tá afim, né? Claro que tem uma zona cinzenta, é claro que tem atitudes que despertam dúvida na gente. Será que ele tá afim? Será que ele não tá? Eu tenho essa dúvida quando eu tô passando pela situação, quando uma amiga próxima tá passando por uma situação. Mas o que eu percebo é que, na maioria dos relatos, as situações são claras. E até onde a gente aceita ficar numa situação que não tá sendo legal pra gente, só pra não tá sozinha. Só com base nessa esperança que a gente tem de que aquilo vire um namoro. O quanto a gente valoriza namoro na nossa sociedade pra ficar esperando que aquilo vire um relacionamento sério, né? É complicado, porque a nossa sociedade vê a mulher solteira, a mulher sozinha, como inferior. Não tem como negar, isso é fato. E é muito triste, porque a mulher que tá em um relacionamento, não necessariamente ela tá melhor do que a que não está num relacionamento, né? Mas a gente continua aceitando e passando por cima dos nossos limites, aceitando coisas que não são aceitáveis, pra estar com um cara só pra dizer que namora, só pra dizer que vingou, deu certo, eu consegui namorar com ele. Mas no final de tudo ele me pediu em namoro. Tá, mas no final de tudo, o que é o tudo? Tudo é você ter sacrificado um tempão pra ficar com um cara que a gente nem sabe se vale a pena ou não. Então é complicado, né? Mas que bom. Eu fico muito feliz quando o relato ele termina com vocês dizendo assim: mas me serviu pra abrir os olhos, hoje eu presto muito mais atenção na atitude do outro. Isso eu acho que é o mais legal e o mais importante, porque não só abrir os seus olhos, mas abrir os olhos também de quem tá escutando, reforçar esses pontos pra todo mundo que tá aqui ouvindo, que é muito legal. E essa é a melhor forma de aprender. Sofrendo na pele, sentindo na pele. O que não nos mata nos fortalece. Com certeza você tá mais forte agora. E é isso. Próximo áudio, Gi. Oi, Vicky, bom dia. Eu tô gravando esse áudio, mas eu achei que eu não ia gravar. Eu pensei muito, mas eu acho que essa história ela merece ser contada porque ela é boa. Eu tô já avisando que esse áudio provavelmente vai ser bem grande. Basicamente, eu sou uma pessoa que eu nunca fui muito de querer me relacionar, tipo, relacionamento sério. Nunca fui muito de... Na verdade, eu sou bem desconfiada em relacionamentos de amoroso. Tá. E aí eu nunca dei muita bola pra colocar a minha energia em alguma coisa, tipo, vou namorar, sabe? Essa pessoa merece. Nunca batia isso. E aí, eu sou de Alagoas, eu tava morando em Maceió, e aí eu voltei a morar no interior, na casa dos meus pais, no final de 2022. No começo de 2023, eu voltei a treinar na academia que eu treinei minha vida inteira. E aí, eu tinha um melhor amigo, assim, da vida inteira. Tá.
sei lá, tipo top 2, assim, sabe? Sei. Melhores amigos meus. Ele era essa pessoa. E aí, ele começou a falar pra mim que ele é bi não muito assumido, assim, os amigos mais próximos sabem, mas pra todas as outras pessoas ele paga muito de hétero. Mas aí são questões com família, assim, que ele tem. Ele começou a falar pra mim de um menino da academia, que, é muito lindo, não sei o quê. Tá. E aí, quando ele me mostrou, eu falei, eu sei quem é, ele é amigo do meu primo. Tá. Aí, depois, ele viu que o menino era hétero. Ele falou, véi, se você ficava com ele. Ele é muito gente boa. E, tipo assim, esse meu amigo, ele me conhecia muito. E ele sabia de todos os meus parâmetros. Ele falou, véi, ele é a sua pessoa. Beleza. Confie que ele é a sua pessoa. E eu falei, tipo, eu achei que você ia ficar com ele. Ele falou, não, tá maluca, eu gosto muito dele. Tipo assim, eu seria amigo dele. Mas ele é sua pessoa. Tá. Vai na fé que ele é sua pessoa. E eu tava tipo, não, claro que não sei o quê. Começo de fevereiro de 2023. Fiquei com essa pessoa, contei pra ele. Essa pessoa era, meu Deus, tipo, incrível. E aí esse meu melhor amigo ficou muito feliz. Muito feliz, muito feliz. E aí ele sempre chamava a gente pra casa dele, a gente ficava marcava de assistir filme, marcava de várias coisas assim, tipo, vamos comer uma pizza e tal, não sei o quê. Beleza. Isso aqui no interior. E aí, todas as vezes que eu ia, porque eu vou muito a Maceió por causa do meu trabalho, porque eu ainda faço, eu estudo, essas coisas assim. Tá. Eu tô sempre em Maceió, então cada dia da semana que eu tava em Maceió, ele chamava ele pra ir pra lá também. Só que ele passou a não me dizer. O menino me falava, mas ele, meu melhor amigo, não. E ele começava a perguntar, tipo assim, você vai hoje? Tá cansada? Tá muito cansada, né? Essa semana tá puxada, tipo, e aí, vai hoje? E eu, tipo, não sei se eu vou hoje. E ele ficava nessa, sabe? Querendo sempre saber quando eu não ia estar aqui na cidade. E aí ele passou a coisa começou a fugir do controle dele. E ele começou vou marcar de correr com fulano. Aí eles marcavam de correr, tipo, sei lá, fulano acabava... Isso aconteceu uma vez. Furou, sabe? Dormiu. Perdeu a hora. Cara, ele foi lá na casa do menino. E ele bateu na porta. Tipo, ele tocou a campainha, tipo assim, papo de milhões de vezes. A avó do menino ficou vendo no interfone, tipo, eu não vou abrir, quem é esse maluco que tá aqui derrubando a porta? Pausa pra mim, Gia. Eu sinto que a minha mãe tá fazendo uma cara de que ela não tá entendendo a história. Então eu vou resumir, caso você esteja no mesmo barco que a minha mãe. É o seguinte. A menina, ela tinha um melhor amigo que era bi. Gostava de meninos também. E ele era mal resolvido com essa questão, né? Porque a família tinha uma questão, então ele não era totalmente assumido. E aí ele conheceu um rapaz que ele falou, pô, ele é bonito, ele é gente boa e tal, mas ele é hétero. O que eu vou fazer? Vou apresentar pra minha amiga. Até aí, maravilhoso, top na balada, obrigada, amigo. Até porque ela frisa que ele era super amigo dela e conhecia absolutamente tudo que ela gostava em um cara e ele veio essas qualidades, esses parâmetros nesse sujeito e falou, cara, é realmente o cara pra você. E isso se confirmou. Ela começou a ficar com esse rapaz, achou ele sensacional, incrível, maravilhoso. Disse, pô, amigo, você tinha razão, ele é ótimo, blá, blá, blá. E ela tinha um trabalho que ela saía muito da cidade e tal, vira e mexe ela... Não, aí eles criaram meio que um triozinho, né? Ficaram super amigos, os três comiam pizza, viam um filme, piriri pororó. E aí ela tinha um trabalho que ela saía muito da cidade, e aí vira e mexe ela percebia que esse amigo tava chamando o namorado dela, a essa altura não sei se já era namorado, era amigo, sei lá, ou ficante. E o amigo não contava pra ela que tava chamando, ela sabia pelo ficante, ela ficava sabendo pelo ficante. E aí ela começou a perceber que era mais meticuloso ainda, que era mais mirabolante. Ele esperava ela sair da cidade pra trabalhar, perguntava pra ela, você vai estar aqui esse fim de semana, você vai estar aqui esses dias, porque porque tá muito cansada, né? Dava uma desculpa pra estar perguntando aquilo, mas na verdade o que ele queria era saber se ela ia estar ou não disponível pra sair com eles, ou se ele ia conseguir sair sozinho com o menino. Beleza. Vamos lá, vamos ouvir como é que termina isso. Não, e teve o episódio da corrida, né? Que foi o seguinte, ele chamou o menino pra correr, o namorado dela, o menino perdeu a hora, e aí ele dormiu, não acordou, e aí ele foi à casa do menino, ficou batendo na porta, e a avó do menino com quem ele morava
Falou, não vou abrir essa porta pra esse menino, não sei quem é, olhou no olho mágico, sei lá, na câmera, não sei quem é, não vou abrir. Achei um pouco até assim, gente, se você marca de correr com uma pessoa, a pessoa não acorda, deixa a pessoa. Você não vai bater na casa da pessoa, né? Seja quem for. Vamos lá. Ele mandou, tipo, 300 mil mensagens pra o menino. E ele ligou 26 vezes. 26. E ele me falou, no final do dia, tipo, acho que isso foi, sei lá, 4 horas da tarde. Aí deu umas 7 horas da noite, ele falou pra mim, ele só vai pra sua casa hoje depois que ele conversar comigo. Pausa. Aí eu fiquei tipo assim. Eu também fiquei tipo assim. Porque eu acho que não. Primeiro, nem eu controlo ele, vai você controlar? Que é isso? Ele só vai pra sua casa depois que ele conversar comigo. E aí? Tá, respeito a amizade aí de vocês. Tá. Resolvam. E aí, ele de fato ligou pra o menino e alugou ele até tipo assim, cara, 11 da noite. Acho que de 8 horas da noite até 11. Porque Que o menino nem chegou na minha casa. furou a corrida. Não veio, não, mentira, ele veio. Mas eu assim, tipo, só me veio, tipo, oi, tchau. Olha, fulano me ligou e ficou desabafando, falou um monte. Me pediu desculpa por ter me ligado um monte de vezes e tal, não. E aí, né, eu achei tudo durou super 3 esquisito, horas. mas, porra, eu tinha ficado ali com o menino 2, 3 vezes. Ah, tudo pausa bem. pra mim. Entendi. Tá, então eu tava entendendo que ele já tinha alguma coisa mais séria. Não, você tinha ficado 2, 3 vezes com ele, ok. Então não dá muito pra você dar piti também, porque deixa o piti na conta do teu amigo, que ele já tava dando muito, né? Aí, eu e o menino começamos a namorar em março. Beleza. E aí, esse meu melhor amigo começou a falar para o menino de todas as pessoas com quem eu já tinha ficado na minha vida. E criar histórias. E fazer o menino sentir ciúme de pessoas que tinham passado pela minha vida e que, sei lá, tipo, ainda tem na rede social. Que delícia. Porque fiquei uma vez ou duas, ou sei lá o quê. Ou porque, tipo, sabe? Não foi nada demais ali. Ele passou a fazer, tipo assim, ele puxou a minha ficha. Igual a Polícia Federal faz, sabe? Ele fez isso tudo, assim, porque ele tinha todo acesso a mim, ele era meu melhor amigo. E aí ele entregou tudo ao menino. Só que o menino tava tipo assim, não, eu confio nela, ela tá comigo. Boa. Tipo assim, eu também tenho um passado. Boa. E aí, esse menino ficou guardando isso. Só que eu comecei a perceber coisas estranhas. Tipo, eu e o menino sair e ele ficar ligando pra, tipo assim, você tá bêbado? Você não vai dirigir bêbado, né? Aí eu falava, tipo, cara, vai, desliga essa porra. Aí ele ficava assim, tipo, velho, ele tá sendo muito inconveniente, só que o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso? Difícil mesmo. E aí ele chegou numa parada, tipo, chegou São João. Aí no São João, ele... Ah, tá, eu também tenho uma coisa de... Eu não gosto muito de postar minha vida íntima, assim, em rede social. Tá. Então, sou influencer, não sou nada. Tá. Mas, quanto mais privada a minha vida pessoal for, pra mim, eu acho perfeito. Aí, eu não queria postar foto. E aí ele colocou na cabeça do menino que eu não queria postar foto porque eu tinha uma pessoa de quem eu escondia o menino. Gente. Beleza. Aí chegamos no São João. Isso virou uma super história. Isso virou uma... Isso criou perna, criou cabeça, Isso virou... Se personificou. Aí chegou São João. E ele chamou o menino pra passagem. Vocês sabem, né? A gente tá aqui no Nordeste. Nordeste, São João é a festa do Nordeste. Sim. E ele chamou o menino pra ir pra um puta São João que tem por aqui. Numa cidade aqui do estado. E ele não me convidou. Só que, pô, eu era a melhor amiga dele. E ele não me falou. E ele deixou bem claro pro menino, eu estou lhe chamando pra você ir. Aí o menino falou, tá, eu vou falar com a... a gente vai ver o dia que a gente vai, a gente combina e vai todo mundo junto. E ele falou, não, eu tô convidando você, não ela. Você tem que ser feliz sem ela. Pausa pra E mim. aí... Olha, a essa altura você continua se referindo a ele como melhor amigo, mas caraca, cara. Ele já não tinha te provado que ele não tava ali como teu amigo, que ele era falso, que ele tava tentando boicotar o seu relacionamento? Meu Deus! E ainda com base em mentiras, né? Ele não só ficava desenterrando coisas do seu passado, mas ele também inventava histórias. E fazia questão de deixar vocês separados, chama um, não chama o outro. Pelo amor de Deus.
Complicado. Começou a falar que o menino tava criando dependência emocional em mim. Aí ele começou a articular várias coisas. Tinha uma amiga dele que não gostava de mim. E num belo dia desse que eu ia pra Maceió passar o dia, ele levou o menino pra ir lá na casa dessa menina. Tipo assim, vamos ali buscar uma encomenda minha. E o menino foi. E ele... do nada, esse aqui é namorado da fulana. Aí a menina já respondeu, tipo assim, coitado. Tipo, ele criou, sabe, um cenário pra fazer, tipo, terceiras pessoas falarem mal de mim. E aí, no final do dia, ele mandou áudios chorando pra meu namorado, dizendo que, spoiler, né, a gente tá junto até hoje, dizendo que, eu não devia ter colocado você pra conhecer ela, isso foi a coisa mais errada que eu fiz, você não merece uma pessoa como ela. Quem abriu meus olhos hoje foi fulana, minha amiga, aquela que a gente foi lá na casa dela, ela falou, Gente. como é que você faz? É uma maldade dessas. Tipo assim, ele me pintou de inimiga, de pior pessoa do mundo. E depois de todas as tentativas dele, gente, é tanta coisa, foram tantos meses nesse batido. Depois de todas essas coisas, o último feito dele... Último feito. Não foi o último, mas assim... Não foi. A virada de chave foi que ele foi na casa do meu namorado falar mal de mim pra minha sogra e pra avó dele. E criou vários cenários dizendo que eu tava usando o menino. Que eu era uma pessoa péssima, que tipo, vocês gostam dela porque ela é muito carismática. Mas é só o que ela tem pra oferecer, esse carisma dela. E isso é um perigo, ela é muito ruim, não sei o quê. Ele criou uma novela. E aí... No final das contas, a avó dele ficou, tipo, revoltada e falou, essa amizade sua tem que acabar, mas a dela também, porque isso não é amizade, não. E aí eu já tinha mudado totalmente com ele. Uma coisa que eu não falei, que no dia 1º de abril, né, dia da mentira, ele falou assim pra mim, você acha que tem uma coisa pra contar pra você? Acho que eu estou apaixonado por fulano. Você acha? Só que era 1º de abril. E eu fiquei tão sem reação que eu fui muito pamonha e eu falei, hoje é dia da mentira. Ele falou, não, eu não tô mentindo. Eu falei, então se for verdade, amanhã você me conta. Dia 2, ele não me contou. Mas ele também não desmentiu. E aí eu já tinha certeza que era verdade. Só que eu fiquei, mas calma aí, pausa pra mim, Gi. Porque assim, eu já tinha certeza que era verdade no segundo 1. Caraca, maluco! Que isso? Vamos lá. Vamos ver até onde vai isso. Ameaça. Então, vamos lá, ver até onde vai. Porque na minha cabeça, era um surto e ia passar. Só que aí ele foi criando asa. E ele foi fazendo coisas, como essa parada de ir na casa da família do menino, falar mal de mim. Só que ele não só fez isso. Ele falou mal de mim. Ele chamou amigos do meu namorado na casa dele. Tipo, vamos lá em casa, vamos, sei lá, vamos assistir filme, vamos jantar, sei lá, não sei o quê. Bem galera, sabe? E ele falou mal de mim por 1h30. 1h30 porque o amigo do meu namorado gravou. E eu nunca tive acesso à gravação. Porque o meu namorado disse que é tanta coisa chula que não valia a pena eu escutar. Mas aí, né, depois que eu já tava ciente de tudo, porque até então, meu namorado tinha muito o pensamento de, poxa, ele é teu amigo há 12 anos Não é, e eu foi, cheguei né? agora na tua vida. Ou eu tô tendo a visão deturpada, ou eu não sei. E aí ele ficou muito naquela de, tipo, vou sustentar isso aqui até onde dá, vou ver qual é a dele e tudo mais. Até que quando chegou no limite de que ele foi falar mal de mim pra família dele, aí ele falou, não, isso aqui tem que parar. E tem que parar agora. E aí ele me contou tudo e me contou os fatos retroativos, os que eu já tinha percebido e os que eu não sabia ainda. E aí, né, eu ignorei ele, bloqueei ele de tudo, nunca mais falei com ele. Só que ele continuou a falar mal de mim em ambientes que eu frequentava. E as pessoas ou me diziam, não todas, né, óbvio, mas algumas pessoas... nesse meio, alguns amigos dele se intrigaram de mim, porque sei lá o que ele deve ter falado. Mas algumas pessoas vinham dizer, porque sabiam da palhaçada, do tamanho do absurdo. Outras pessoas falavam pro meu namorado, ou
outras pessoas falavam pra amigos meus e amigos meus me contavam. Então eu soube de muita gente. Aí a última coisa que eu fiz foi mandar um textão pra ele. Agora, em setembro, fez um ano, esse textão. Porque até então eu tinha ignorado ele completamente. Sim. Completamente. Tipo, eu bloqueei, fingi que nada tinha acontecido, mas ele sabia o que ele tinha feito, então ele nunca, né? E o meu amigo, meu namorado, Toda hora teve que ir na casa dele, pedir pra ele parar. E dizer que não ia mais falar com ele, que aquela amizade ali não existia mais. Que bom. E ele não parou. Que foi quando eu mandei o texto. E aí, no texto, eu falei que se ele não parasse, eu ia tomar outras providências. E aí, ele entendeu o que eu quis dizer com isso, né? O que você quis dizer? Eu ia, no mínimo, fazer um BO contra o querido. Boa. E aí, ele, até onde eu sei, ele parou. Só que ele é aquele tipinho, sabe? A gente treina na mesma academia ainda, então... Só que a gente treina em horário totalmente oposto. Quando, às vezes, eu vou no horário que ele tá, ele faz coisas tipo... Ficar vindo pra perto de mim, ficar falando alto, sabe? Um dia ele trombou em mim. Só que eu dou muito desprezo a ele. E eu sei que isso fere totalmente a autoestima dele. Exatamente. E o ego dele de ariano, que é lá no inferno. E aí, essa é a minha tour. Eu não consegui resumir. Não. Mas tudo 6 bem. meses de transtorno, mas acho que os pontos principais foram esses. Tô até... Uau! É uma história cabeludérrima. Eu acho que ele tem essa coisa mal resolvida, né? De não ser bem resolvido com a sexualidade dele completamente. Eu acho que isso acaba pesando em algumas coisas. Acho que tem um papel importante nessa história, tanto que você cita isso não é à toa, logo no início. Isso interfere, enfim, com certeza interfere. Eu acho que ele estava complexado e com muita inveja de você, muita inveja. Não tem como justificar essa atitude dele, essa atitude não, né? 6 meses do cara tentando a todo custo sabotar você, sabotar o seu relacionamento, sabotar a sua imagem diante do seu namorado e diante de um monte de gente, porque aparentemente ele não fazia outra coisa sem... Ele não trabalha, não? Ele não tem um hobby? Porque ele só fala mal de você. Você fala que ele malha, mas, gente, como é que coordena? Então, exatamente. A Gi falou uma coisa que eu já tinha pensado, que é o seguinte: ele te incentivou a ficar com ele, mas aí eu me pergunto, será que não foi um plano desde o início pra ele ficar perto do menino? Se aproximar do menino através dela? Porque ou ele é psicopata e bipolar... Exatamente, na cabeça dele ele pode não ter imaginado que deu certo, o tiro saiu pela culatra, né, porque vocês dois estão juntos até hoje e aparentemente estão bem e tudo mais, mas assim, o que me chama a atenção é o quão bem resolvida você é com essa história, porque minha filha, eu teria partido para as vias de fato, não tem a menor, com certeza, era agressão física para mais, não estou fazendo apologia à agressão física, tá, mas eu acho que mentalmente, assim, pensando muitas coisas que eu faria com uma pessoa que me fizesse isso, porque, cara, ele é mal intencionado, né? Ele é pequeno, ele é peçonhento, exatamente. Cara, bizarro. E é muito ruim porque é uma pessoa que você conhece há 12 anos, né, que você falou. É uma coisa que a gente até se depara com amizades recentes, mas é mais difícil a gente se deparar quando é com uma amizade mais antiga, né? Então isso deve ter te custado, você deve ter falado, tipo, não é isso, vou dar mais uma chance, não, ele é meu amigo há muitos anos, não pode ser isso. Você deve até ter custado acreditar que aquilo que você estava passando era de verdade, mas, bom, pelo menos, aparentemente, ele sossegou, né? Mas, caraca, obrigada por ter mandado seu relato, porque não deve ter sido muito fácil, não, né? 6 meses aí das pessoas, de você sabendo que as pessoas estavam ouvindo coisas ruins sobre você de uma pessoa que se dizia seu amigo. Complicado. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio, ouvindo relatos e comentando as histórias de vocês. Não deixem de me mandar as histórias de vocês lá no grupo do Telegram, de se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais e compartilhar esse e outros vídeos com aquela pessoa que você sabe que está precisando de uns bons conselhos. E eu espero vocês no próximo episódio. Beijo!